Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das 4 Estações, eu e Sam, aqui no Elas e Tal, encerrando, né, Sam, nossa temporada da moda. Temporada da moda, foi no mês de abril todo, a gente começou com Minas Trend. Que foi muito né? legal. Foi muito legal. E a gente fez uma caminhada super legal nesse tema, né? Não, muito bacana, né, com toda a sua bagagem de moda, né, amada? Tão legal e que eu aprendo muito. E hoje a gente vai começar aí, quer dizer, a gente encerra a temporada com uma convidada super especial, que é a Maria Clara Duca. Bom tempo, Duca, tá, gente? Eu conheço uma mulher incrível, que a gente vai ter um papo muito interessante, tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. E eu vou falar um pouquinho da Maria Clara. A Maria Clara é empresária, ela é proprietária da loja Átimo, que eu acho que muitos as nossas ouvintes devem conhecer. Quantos anos? Quase 30. Então aí, ó, ouvintes... Vai ter história. Vai ter história. Nossa, como? E ela é casada, ela é mãe de 2 filhos, ela adora a vida, as pessoas, natureza, música, livros. Gente, essa mulher é incrível, tá? Então a gente já começa o dia super inspirada aqui, gravando aí, né, mais um programa no Elas e Tal. Seja bem-vinda, Maria Clara. Muito obrigada, gente. Estou muito honrada de estar participando aqui desse podcast de vocês. Vocês são, assim, assim, alma gêmea. A gente tem uma energia. Ai, assim, falou Fábio Júnior, Fábio Júnior, Samara! Deus, ai, alma gêmea. Tem um momento Fábio Júnior. Que legal, então, a gente tem sintonia. E a Sam, acabei de conhecer, uma mulher simpatiquérrima, antenada, ligada. Eu acho que vai ser ótimo esse bate-papo. Tem certeza, super bem-vinda. E na hora que a gente começou a falar que a gente vai encerrar a temporada de moda com um tema super importante, que tá no fim, mas não menos, né? Não por último, mas menos necessário, não é isso? Exatamente. Claro, tá fechando com chave de ouro, chave né, de gente? ouro, exatamente. Eu acho que é um tema fundamental na vida na sociedade, né, como um todo. Então, eu acho que vocês escolheram um bom tema para fechar isso. Que maravilha. Já começa me contando como que começou 30 anos da loja, você se descobrindo empreendedora, entrando nesse nicho tão específico. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Gente, eu sempre tive espírito empreendedor desde criança, sabe? Desde de vendinha na porta da venda de garagem, casa. Né? Eu sou de uma família grande, eu sou a mais nova de 8 filhos, então, assim, papai e mamãe... a gente era uma classe média, então assim, eles tinham como sustentar a família, uma boa escola, né, uma boa alimentação, mas não tinha luxo. E todo mundo gosta de seus luxos, né, somos 4 irmãs, e então mamãe, ela sempre fazia as coisas pra gente. Tudo que a gente achava bonito, quando eu era nova, tinham poucas boutiques, não existia nem shopping, né? Sua família é daqui? Os meus pais são do interior, mas eu já nasci cresceu aqui. Nasci aqui. Então, a gente ia bater perna na Savassi, olhava as vitrines, mamãe ficava olhando, eu gostei disso. Aí mamãe olhava, a gente ia comprar tecido. Tinha coisa melhor, gente, legal, do que comprar tecido, comprar né? tecido, era um deles. Gente, e não só tecido, porque a mamãe, ela sempre foi muito do fazer. Então, ela, quando começou a usar roupa com couro, malha com detalhe de couro, a gente sonhando com aquelas peças, mas eram caras, a mamãe não tinha condições de comprar para as 4. Então, a gente ia lá no Marcelão Couros, comprava o couro, comprava tesoura própria para cortar, comprava aqueles negócios de ilhós, de metal. Então, à noite, a gente ficava assim, sentava em volta da mesa e todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo. Então, desde nova que eu aprendi. Aprendizado lindo, né? E já na moda, né? Já na moda. Mamãe tinha um bom gosto. Mamãe tinha um bom gosto. Assim, eu acho que tudo veio dela, sabe? Sim. E ela era funcionária pública e o sonho dela era ter uma confecção. Só que como que ela vai largar o serviço dela certo e garantido? Uma mulher que tem 8 filhos, né? Então, a renda dela, o salário dela ajudava, né? O papai era claro, complementava. Né? Então, eu acho que ela não teve coragem de largar aquele certo pelo duvidoso. Ale, você tá... Ale tá fazendo isso, gente, calma, um parênteses, neste momento para todos vocês, né? Dia das Mães chegando, a gente pode, né, já fazer um... Eu tenho 4 filhos, 2 empregos, então não largo de jeito já nenhum. Até olhei aqui e falei, ela... Eu comecei olhando de rabo de olho, eu falo... Eu conheço esse... Pois é, eu imagino entendo que muito tem a essa sua mãe, energia. Tem essa energia. De querer fazer, de desbravar, mas, é isso. Mas como é que você faz? Você tem
tem uma responsabilidade. Você Perfeita, tem filhos, perfeita. Né? Então, eu acho que a mamãe, tadinha, eu acho que ela até se frustrou um pouco nisso, de não ter realizado esse impulso, porque ela era assim... Tadinha não, ela construiu. Não, ela construiu e ela deixou um legado. Mas ela deixou um legado e inspirou você a ser empreendedora que você é hoje da moda, né? Muito. Então, eu cresci sempre fazendo. Como a gente fazia pra gente, as colegas olhavam e falavam assim, nossa, que bárbaro. Mamãe que fez, a gente é que fez. Eu quero também, será que sua mãe faz pra mim? Falei, a mamãe não tem condição, ela não faz pra fora, né? Ela faz pra gente. Mas eu vou lá. Aí começou a vir até colegas à noite pra fazer pra elas também. Que legal. Virou um grupo, assim, sabe? Então eu sempre tive esse espírito empreendedor. Aí eu comecei a fazer para vender. Falei, já que minhas colegas estão gostando, eu vou fazer as minhas e vou fazer mais algumas e levo para aula e vendo. Então eu já bordei, eu já pintei. Essa coisa de tie-dye, a gente fazia tie-dye, depois você bordava por cima. Lindo. Camisetas lindas, batas, tipo peruana, tipo mexicana, com aqueles bordados. Gente, era direto assim, tudo fazendo e vendendo. Então eu nunca... outro dia eu estava observando isso. Eu nunca tive carteira assinada. Eu até tenho carteira de trabalho, mas não, vazia. Eu nunca trabalhei nos outros. Você não sabe o que é um olerite seu, né? Não. Seus funcionários, você sabe. Eu tinha até inveja, uma invejazinha de quem falava assim, saí com a turma da repartição. A gente estava no happy hour, depois do serviço a gente foi para um happy hour. Eu falei, gente, eu não tenho isso, né? Eu não tenho colega de trabalho, eu não tenho turma de repartição. Isso eu sentia falta, de socializar. Porque como eu fazia as minhas coisas, eu era muito... Acaba que a gente fica muito sozinha, né? Sim. Muito legal. Mas foi o que rolou. Então, eu sempre fui autônoma, sempre me virei com essas coisinhas fazendo, que aprendi com a mamãe. E depois comecei. Fui para o Paraguai quando era nova, fui lá para o Paraguai fazer compra, para revender. E aí foi. Até chegar a minha ida para Nova York, né? Virei sacoleira de Nova York, naquela época que o dólar estava 1 para 1. Delícia aquela época. Super valendo a pena, né? Saudosismo. Nossa, nem fala, gente. Teve vez que eu chegava com as compras, era uma semana lá, chegava com as compras, uma semana vendendo, na outra semana já ia de novo para Nova York. De 15 em 15 dias acontecia às vezes, eu já estava voltando para Nova York, buscando roupa. E aí que tudo começou de uma forma mais... organizada, com a visão mais de negócio. Mais de negócio, justamente. Eu tudo vendendo roupa em casa ainda. Até que eu falei, não, gente, eu preciso ter meu negócio, eu preciso de abrir uma loja. E aí, Bernadette, minha irmã, que já estava trabalhando também na profissão dela, que ela é zootecnista, ela falou assim, Maria Clara, para mim tá tão difícil esse mercado de zootecnia. Naquela época, 30 anos atrás, ninguém nem sabia o que era, né? E então ela falou assim, tá tão difícil para mim, se você for abrir a loja mesmo, se quiser eu entro de sócia. Aí juntamos, entramos, fizemos a sociedade e começamos com a Atmo, né? Há 28 anos atrás. 28 anos. E Maria Clara, pegando carona nisso, né? Você já começou na Atmo, né? Trazendo todo esse espírito empreendedor que você aprendeu com a sua mãe. E já empreendendo, já enxergando aí um mercado novo, que naquela época até então ele era... quer dizer, antes de eu falar até de como ele era antes, eu quero voltar um pouquinho atrás, né? Esse mercado de plus size que você hoje, que a Atmo né, gente, para quem conhece, ele vem crescendo cada vez mais, a gente sabe disso. E eu trouxe até alguns números aqui importantes que falam que nos últimos 10 anos, o mercado plus size brasileiro, ele cresceu 75,4%, segundo o relatório setorial do ano passado da Associação Brasil Plus Size. Que interessante, eu nem sabia que tinha. E no último triênio, o segmento teve um crescimento de 21% e só em 2022 movimentou 9,6 bilhões. Pensa bem, então, gente, a gente pega essa... E há uma previsão, né, da instituição de que o segmento aumente cerca de 10% nos próximos anos. Então, a gente vê que atuar nesse mercado de plus size não é só vender roupa e acessório. Então a gente vê aí muito mais que isso, né? É uma abertura de uma janela para essas mulheres serem vistas, se verem, né? Resgatarem a sua identidade, a sua autoestima e tudo mais. São novos conceitos, e aí, novos comportamentos. Exatamente. Aí eu te pergunto então, como é que foi naquela época? Aí eu volto lá atrás de novo. Quando você decidiu ir para esse segmento, como é que foi isso? Assim, você teve preconceito, enfrentou preconceito? Nossa senhora,
Porque as mulheres faziam roupa plus size na costureira. Fazia. Então, como é que era isso? Olha, foi uma coisa assim, muito espontânea. Como eu ia para Nova York, e nos Estados Unidos, já era muito comum mulheres gordas e obesas lá. Né? Você sabe que essa história vem muito dos Estados Unidos, é o tipo alimentar, né? Toda essa cultura do fast fashion, do fast fashion. Do fast food, né? Fast food. Então, lá já existiam muitas roupas em tamanhos maiores, bem modeladas, roupas boas e tal. E eu indo para Nova York buscando roupas, eu tinha algumas amigas que já eram mais gordinhas, e essa coisa de ser gordinha, às vezes é uma coisa até meio familiar. Às vezes ela é a irmã, a mãe, a tia, né? Então, eu indo a Nova York, comecei a trazer um pouco de roupa, tamanhos maiores, para essa clientela que eu já tinha, que eu queria atender. Eu lembrei delas lá, falei, gente, olha o tanto de roupa legal que vai ser, que pode atender. E ela fazia na costureira, né? Porque não tinha uma loja. Então, eu comecei a trazer, chamava elas e era absorvido. E aí outras queriam. Aí eu falei, gente, esse negócio tá interessante, tamanho grande. Então, começou esse despertar, eu vendo essa moda lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? E começando a trazer. E aí, quando eu resolvi, eu ainda estava em casa, quando eu resolvi montar a loja, o que acontece, gente? Hoje, as pessoas, para montar a loja, elas fazem plano de negócio, ela tem Sebrae, tem consultoria. Hoje tem, assim, ferramentas para ajudar acessíveis, né? Esse empreendedor. Naquela época não tinha nada disso, eu não tinha informação nenhuma. Então, gente, eu montei loja sem planejamento, sem pensar em nada. Alugamos uma casa enorme, que não precisava ser tão grande, um aluguel caro, já começamos errando aí. Aí fui montar a loja, continuando buscando roupa em Nova York e atraindo esse público, entendeu? De tamanhos maiores, assim, no boca a boca. Aí o que acontece? O dólar subiu demais. E alertou, deu um start, assim, que você tinha que mudar alguma coisa. Eu precisei de mudar. Você falou, não dava para ficar essa frequência. Não dava mais para ir para Nova York, buscar roupa em Nova York. E outra coisa, eu montei loja, eu já precisava de estar aqui, nota fiscal, tudo muda. Eu nem tinha Você pensado saiu do nisso, informal, né? Eu né? saí do informal, fui pro formal, mas não fiz planejamento, nem sabia. No dia a dia que eu fui vendo, nossa, precisa disso, precisa daquilo. Aí eu falei, não, então tá, vou vender roupa aqui nacional porque ficou inviável buscar roupa lá fora. Aí todas as marcas que eu achava interessante, que eu gostava, que eu me identificava, eu falava, eu quero vender marca tal. Eu procurava o representante, não, a praça tá fechada. Aqui no seu ponto, você tá aqui perto da Savassi, já tá fechada. Fulano já vende, eu não posso vender para você. Porque existe isso, de praça, né, com as marcas. Então, todo mundo que eu procurava, as marcas que eu tinha conhecimento, eu não podia vender porque fulano já vendia, a praça fechada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou vender? Eu não posso buscar roupa para Nova York. As roupas que eu quero, eu não consigo. Então, eu comecei para São Paulo, Bom Retiro, comecei a buscar roupas. Comecei a trabalhar com umas roupas que não era tanto a minha identidade. Entendi. Não era muito o que eu queria, era o que eu estava conseguindo. Aí, então, assim, começa a aparecer que é tanta dificuldade. Falei, meu Deus, eu montei um negócio, não me programei e os pepinos toda hora aparecendo. Isso é legal, né, Ale? Assim, exatamente. Porque a gente fala muito isso, né? Do empreendedorismo ter essa característica de você se virar e quando você não tem essa base, né? Justamente. Assim, peraí, é um plano de negócio? Quem é meu público? Qual é a minha comunidade? Para quem que eu vou vender? Né? Hoje a gente tem essas ferramentas acessíveis. Imagina. Que pergunta disso. É essa, não né? Não existia nada disso. E aí você encontrou uma marca plus size ou você começou a costurar? Não, a gente começou a desenvolver. Aí o que acontece? A gente passando esses perrengues todos, a gente já estava quase que falindo. Eu e Bernadette desesperadas, né? Aí a gente começou a crescer, a ver esse mercado do plus size. Nem era plus size, não existia nem esse termo, né? Do tamanho maior, na época falava muito em tamanhos especiais, né? E olha aqui. Forte. E a gente falou assim, gente, isso aí é um caminho. E a gente começou a buscar informação. Aí procurar Sebrae e assistir palestra. E nas palestras, muito de marketing, que era o mais forte na época, não se falava muito em gestão, era mais o marketing. Os palestrantes começaram a falar assim, você tem que
encontrar seu nicho de negócio. Você tem que encontrar o seu nicho de mercado. Nicho de mercado. Aí eu tinha umas revistas que a gente assinava, tipo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tinha uma outra também super interessante, que eu esqueci o nome, e ficava lendo para descobrir fórmulas. Aí a gente então falou assim, vamos entrar no nicho de mercado, vamos focar. E o tamanho grande está sendo uma oportunidade para gente. Ninguém trabalha. Vamos entrar nessa... Então, deixa eu pegar um gancho, assim. Era que ano, mais ou menos? Isso aí era mais ou menos 98. Olha só, 98, né? A gente ainda não falava, né? Não. Como hoje é falado, dessa coisa inclusiva. Nada. De diversidade. Representatividade. Né? Da representatividade. A passarela, né? Sempre foi de mulher magra, de corpo perfeito. Exatamente. A gente foi muito sozinha nisso, entendeu? E assim, era uma dor. Porque as pessoas gordas estão aí, né? Tinha essa necessidade. E aí eu acho que assim, hoje, quando é muito curioso isso, porque a gente fala trabalho, às vezes vem uma pessoa que fala, é importante você conhecer a dor do seu cliente, né? E você meio que fez o caminho inverso, né? Então eu já queria trazer assim, um recorte dessa história que você fez para hoje. Como que você está enxergando esse momento do mercado? Transformação, né, desse mercado. Né? Até um pouco da questão, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só ambiental, é social também, né? Tem um papel muito grande social, que vocês ocupam, né? Eu acho que a gente ainda não está com um espaço para pensar no ambiental. Ele já é um ponto que a gente tem que estar refletindo, mas ele não é o forte. Mas nosso é o social. Então, mas olha que legal, quando a gente fala de ESG. Diferença. Exato. E quando a gente fala, outro dia eu conversei com uma pessoa tão inteligente, e ela me falou assim, eu questionando essa coisa do ESG, que fala muito hoje, né? Eu falei, mas ambientalmente, Samara, se você foca em e você abraça aquilo ali, você está inserido no ESG. Se for pra tudo quanto é lado, você não vai sair do lugar. Você não consegue fechar. Não consegue. Todos. Né? Então, eu acho que assim, o seu pilar é o social. O meu pilar é o social. Vou deixar agora se contar. E então, o que acontece? De lá pra cá, eu acho que é porque é muito conteúdo, né? Então, vou tentar ser mais sucinta. Tá. Não existia, quase ninguém fazia. Tinha umas confecções que eram aquelas roupas de matrona, umas roupas muito baranga, feia, que envelhece a pessoa. Então, eu fui atrás das confecções que eu gostava. Exemplo, madrepérola, maracujá. Eles faziam até o número 42, olhe lá 44. Aí eu pedia, faltava ajoelhar, por favor, faz pra mim, faz o 46, faz o 48. Eu tenho público, eu tenho cliente. Aí ela, não, vou fazer o 46. Aí numa outra coleção, por favor. Então tá, vou fazer o 48. Foi devagarzinho, entendeu? E a gente tinha que assumir a responsabilidade, que elas falavam assim, olha, eu vou fazer pra você. Se você não gostar da roupa, se não vender, se não ficar boa, você não traz pra mim pra trocar, porque eu não tenho pra quem vender. Olha eu tô fazendo pra você. Então, nossa, o risco, você quase não dormia, o risco né? era todo nosso. E eu vou te falar, gente, a gente já perdeu muita roupa. Muita roupa não ficou boa. Imagina. Entendeu? Que eu acreditava, mas aí depois a modelagem não ficava. Então, assim, eu perdi muito dinheiro. Perdi muito dinheiro com coisas que não deram certo. Tentativa e erro, né? Era tentativa e erro, né? Mas devagarzinho fomos acertando e tivemos fornecedores excelentes. Então, a Atmo, né? Ela foi uma instigadora. Muitas confecções que hoje fazem números maiores, começou com vocês. Que legal. Você foi a pioneira nisso há quase 30 anos. Dos nossos pedidos, das nossas solicitações. No final, elas começaram a incorporar já alguns números maiores e oferecer para o Brasil inteiro. E por isso que hoje você tem muitos clientes fiéis, né? Nossa, demais. Há anos, né, já está com você nisso. Eu tenho famílias, assim, que você veste a mãe, a filha. Né? Já até neta vindo também. E clientes que, assim, desde quando... Porque quando a gente estava quase quebrando, a gente saiu daquele aluguel caro daquela casa e a gente foi para uma sala. Uma sala ali na Marília de Dirceu. E aí a gente falou assim, agora nós somos só numerações maiores. E aí a gente teve uma grande alavanca que se chama Ana Marina Siqueira. Sim. Né? Do Caderno Feminino do Estado de Minas. Ela descobriu, né? Ela deve ter uma equipe lá de jornalistas que descobriram a gente. E ela fez uma entrevista comigo.
contando toda a nossa história, falando Legal. assim, finalmente alguém está olhando, né, legal. para quem veste acima do 44, Olha que legal. com modelagem bacana, e deu assim uma bola pra gente, Que entendeu? máximo. Mas assim, ela nem conhecia, Aham. foi jornalístico mesmo, foi um assunto assim, Porque você é muito pioneira, bacana. né? A gente foi matéria, a gente saiu até no Fantástico na época. Ah, que legal. A Ana Paula Padrão encomendou uma matéria sobre a gente. Que Ela massa. deve ter visto no caderno Que legal isso. Então você foi pioneira, Total. você enfrentou um mercado aí difícil, até você acertar no tentativa e erro, né? E hoje você é essa referência, né? A Atmo, quem fala Atmo sabe que é uma moda plus size, mas de qualidade, de muito moda, bom gosto. de moda, gosto. gente, De é a muito roupa bom gosto. que É. Eu usaria. Eu sempre pensei assim, gente, eu usaria essa roupa. Vamos supor que aconteça alguma coisa, uma tireoide, um problema de saúde, que eu engorde. Que roupa que eu vou usar? Entendeu? Então eu sempre tento me colocar no lugar dessa pessoa, legal dessa isso. persona. E fui atrás dessa roupa, desenvolver. Então, assim, essa roupa que eu tenho aqui, ó, que eu visto 40, 42, eu tenho ela até o 48, 50. Entendeu? Então, isso eu acho que é ser democrático. Sim. Né? Não, e no momento atual dessa que a gente falou, e a Sam falou da moda passando por toda essa transformação social, ambiental, né? Essa questão da inclusão, a questão da gente de entender todo o processo de produção da roupa, né? Esse não dá mais pra gente falar de uma indústria da moda que polui como polui. Não dá mais pra gente, né, aceitar e achar que é normal vestir uma roupa que a gente não sabe o que vem lá de trás, no início, no seu ciclo de vida. A gente precisa buscar marcas que realmente na sociedade. Exatamente, tragam esse impacto positivo. Marcas transparentes, né, Sam? Sim, a gente fala muito da transparência, mas eu acho que, assim, dentro da fala da Maria Clara, é muito importante um resgate de autoestima, né? Muito, assim, que igual você falou, você tá caminhando. Abre essa janela, né? Mas abre essa, exato, a fala é essa mesmo, abre uma janela, porque é muito frustrante, né? Assim, igual, visto 38, 40, sei lá, tá ali, onde que eu for. Porque tava agora, fácil. eu sou uma mulher que veste 52, gente, eu sou uma mulher que tem vaidade dentro daquela. E aí, que tem bom gosto. Que tem bom gosto. Que ficava presa numa vestir. costureira ou comprava aquelas coisas enormes qualquer. Um pano, moletom, porque vamos Deve combinar, ser essa muito moda triste, dos né? Estados Unidos, né? Que existe, tem um moletom que eles lá usam, né? Um moletom e uma camiseta por cima, assim. Ah, não, mas eu nunca trabalhei com essa moda. Não, eu tenho. ela tenho tá certeza dizendo Isso aí que é mais sim. para adolescente. Eu acho que no adolescente é mais difícil, porque ela acaba Sim. querendo um jeans e um moletom mesmo. Claro, mas né? acontece que, assim, também. Jamais pensei que você trouxesse isso, mas eu tô falando assim: se ela só tem essa A opção, opção, justamente. a autoestima dela acaba. Não, porque ela quer. quando eu comecei, Claro. eu tinha Imagina. mulheres que falavam que compravam em loja masculina. Claro. Entendeu? Eu vou na. Tipo assim, a Brooksfield de um tempo pra cá Sim, criou a dona, né? Mas Mas não tinha, Mas na não época não tinha um feminino. E eu tinha clientes que compravam calça, Sim, lá imagino. camisa, entendeu? Porque não tinha no mercado. Imagino. Uma roupa legal, de qualidade, né? Então, eu acho que a gente preencheu esse espaço. Sem dúvida. E agora, sim, vocês falaram de preconceito. A gente sofreu preconceito demais. gente. Imagina. Teve vezes que eu quis desistir, que eu ficava assim, gente, tô cansada, sabe? Porque a Sei. gente faz um trabalho, gasta uma energia enorme e em vez de a gente ter um reconhecimento, a gente... É uma crítica. Às vezes, né, sofre esse preconceito. A Ana Marina, não, né? Aham. Por isso que, assim, eu sou muito grata a ela. Eu gente. imagino. Acho, assim, ela deu um salto pra gente muito importante, uma credibilidade. Agora, eu sofri muito com a mídia. Uhum. Eu não vou citar nomes, Claro. mas eu já participei de desfiles, de ações de desfiles social aqui em Belo Horizonte, onde várias marcas estavam desfilando, inclusive a Atmo. E teve vários jornalistas que fizeram a cobertura do evento, que falavam de todas as marcas e não citava o nosso nome, não citava o nosso trabalho. Teve uma vez que eu fiquei tão indignada que eu liguei para uma jornalista e falei assim, olha, li sua matéria aqui, maravilhosa. Nossa, você escreveu tão bem, você descreveu maravilhosamente o evento. Mas você esqueceu de falar sobre uma marca? Você não falou nada da Atmo? E faz um trabalho tão interessante, você não gostou, não te chamou O que atenção? ela respondeu? E tudo. Ela, meu, desculpa,
desculpas. Gente, que falha. Nossa, foi maravilhoso. Eu vou corrigir isso. Mas nunca corrigiu, sabe? Nunca me deu espaço, nunca me convidou para uma entrevista como essa. Sim. Nunca fez uma matéria, nunca foi lá na loja conhecer, visitar. Ô, gente, mas isso aí, vou falar com vocês, foi muito. Mas muito isso aí mesmo. Mostra resiliência, a resiliência, né, essa antifragilidade sua de passar Isso. por isso, suportar e seguir. E com cada dificuldade dessa, você se fortalece, cresce, acredita no seu negócio, acredita no seu... E você já fidelizou o cliente e você hoje está no mercado como referência. O que nos motivou muito e eu acho que nos deu força para vencer todas essas barreiras foi justamente as nossas clientes, a fidelização delas, porque a alegria delas, o carinho, o amor, era de impressionar. Agora, eu assim, né, queria... É maravilhosa a história, é uma conversa que a gente podia continuar aqui muito, mas eu queria finalizar, Sim, claro. e pedindo para que você deixasse, assim, uma mensagem dessa né, assim, resiliência, de resiliência fragilidade mesmo, né, sua, tudo para isso. nossas ouvintes, nossas empreendedoras, né, que estão... Nesse momento mesmo, gente, é desistir ou é ir pra frente? Eu quero que você... é sempre pra frente, É pra gente. frente. Vamos lá. Vamos enfrentar os desafios, né? Eu acho que o espírito Isso. empreendedor, a base é essa, enfrentar os desafios. Agora, dentro desse mundo plus size, né? Se tem alguém querendo empreender, e se eu puder dar alguma dica para essa pessoa, eu acho que a palavra certa é empatia. Que a legal. gente tem que buscar a empatia, porque você não está fazendo um trabalho para você, para a sua persona, você está fazendo para uma outra pessoa, então você tem que olhar para essa pessoa, entender quais são as reais necessidades dela, principalmente na moda, que a gente tende a ir fazer uma compra para a loja, eu amo isso, eu adorei essa roupa. Não adianta eu adorar, essa roupa atende a minha cliente? Perfeito. Então você tem que pensar no outro, e não em você. Empatia. A Maravilha. empatia, eu acho que é a palavra-chave. Que ótimo, conversa maravilhosa, adorei. Maria Clara, é tão bom ter você aqui. Eu Essa amei referência, né? A loja Atmo, referência em moda plus size. E Deixa vocês, seu mulheres arroba, ouvintes, por favor, que vocês que não conhecem, que buscam aí roupa plus size, conheçam a Atmo, vai visitar a Atmo, conheçam a Maria Clara. Deixa pra gente aí o seu Instagram e aonde está a loja Atmo para os nossos ouvintes conhecerem. Olha, o meu Instagram é @lojaatmo. E eu estou, a loja física, né, é na rua Felipe dos Santos, esquina com Santa Catarina, ali no bairro de Lourdes, pertinho da Praça Marília de Dirceu. Então é isso, obrigada mais uma vez. A gente está encerrando a temporada da moda, feliz aqui. Obrigada mais uma vez por você estar conosco no Elas e Tal. Adorei. Obrigada. Elas e Tal, gente. Prazer. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima temporada.